Conceito Rosa Cruz do Cosmos, terceira parte, capítulo 18, a constituição da Terra e erupções vulcânicas. Mesmo entre os cientistas ocultistas, a investigação da misteriosa constituição da Terra é considerada um problema dos mais difíceis. Todo cientista ocultista sabe que é muito mais fácil investigar detalhada e profundamente o mundo do desejo e a região do pensamento concreto e trazer os resultados de tais investigações ao mundo físico do que investigar completamente os segredos do nosso planeta físico. Para consegui-lo plenamente, é preciso haver passado pelos 9 mistérios menores e pela primeira das grandes iniciações. Os cientistas modernos sabem muito pouco sobre esse assunto. No que se referem aos fenômenos sísmicos, muitas vezes modificam suas teorias porque descobrem constantemente razões que tornam insustentáveis as hipóteses anteriores. Investigaram com minucioso e admirável cuidado a crosta externa, mas só até uma insignificante profundidade. Quanto às erupções vulcânicas, eles tentam compreendê-las do mesmo modo que procuram compreender qualquer outra coisa, isso é, de maneira puramente mecânica, descrevendo o centro da Terra como uma fornalha em ignição e concluindo que as erupções vulcânicas são causadas pela entrada acidental de água e outras explicações semelhantes. Em certo sentido, suas teorias têm algum fundamento, mas, como sempre, negligenciam as causas espirituais, que para o ocultista são as únicas reais. Para esse, o mundo está longe de ser uma coisa morta. Pelo contrário, qualquer recanto e fenda são compenetrados pelo espírito, o fermento que causa as mudanças tanto dentro como sobre o planeta. As diferentes espécies de quartzo, os metais, a disposição das várias camadas, tudo tem um significado muito maior do que aquilo que o investigador materialista jamais foi capaz de compreender. Para o cientista ocultista, o modo em que esses materiais estão dispostos é sumamente significativo. Nesse assunto, como em outro qualquer, a ciência oculta está para a ciência moderna, assim como a fisiologia está para a anatomia. A anatomia indica minuciosamente a posição de cada osso, músculo, ligamento, nervo, etc. Suas posições relativas uns aos outros, e assim por diante, porém não dá indicação alguma sobre o funcionamento das diferentes partes que compõem o corpo. A fisiologia, por sua vez, indica não somente a posição e estrutura de todas as partes do corpo, mas também sua função no corpo. Conhecer os diversos estratos da Terra e as posições relativas dos planetas no firmamento e não conhecer seu emprego e significado na vida e sua finalidade no cosmos são tão inúteis quanto apenas conhecer as posições dos ossos, músculos, nervos, etc. e não compreender as funções que desempenham na economia do corpo. O número da besta. Ante a visão do clarividente treinado do iniciado nos vários graus dos mistérios, a Terra apresenta-se composta de camadas, à semelhança de uma cebola, cada camada ou extrato cobrindo outra. Há 9 estratos e um núcleo central, 10 no total. Tais estratos são revelados ao iniciado gradualmente, um estrato em cada iniciação, de modo que ao final das 9 iniciações menores domina todas as camadas, mas ainda não tem acesso aos segredos do núcleo central. Em termos antigos, esses 9 passos são chamados mistérios menores. Levam o neófito conscientemente através de toda a sua evolução passada, ou seja, por meio de todas as atividades de sua existência involuntária, de modo que ele se torna capaz de compreender os meios e o significado da obra que efetuou inconscientemente. A ele é mostrado como se constituíram os 9 partes atuais, o tríplice corpo, a tríplice alma e o tríplice espírito, como as grandes hierarquias criadoras trabalharam sobre o espírito virginal, despertando nele o ego e ajudando-o a formar o corpo. Também o trabalho que ele mesmo efetuou para do tríplice corpo extrair tanto da tríplice alma como a que atualmente possui. Seguindo os 9 estratos, é conduzido através dos 9 graus que constituem os mistérios menores, um grau por vez. O número 9 é um número raiz do nosso presente estágio de evolução. Em nosso sistema tem um significado que nenhum outro número possui. É o número de Adão, a vida que começou sua evolução como ser humano e que alcançou o estado humano durante o período terrestre. Em hebraico, assim como em grego, não há algarismos, porque cada letra exprime um valor numérico. Em hebraico, Adão é proferido Adam. O valor de A é 1, o de D é 4 e o de M é 40. Se somarmos esses algarismos, 1 mais 4 mais 4 mais 0 é igual a 9. Teremos o número de Adão ou da humanidade.
Se saltarmos do livro Gênesis, que trata da criação do ser humano em remotíssimo passado, para o livro da Revelação, que trata de sua futura realização, veremos que o número da besta que o oculta é 666. Somando esses algarismos, 6 mais 6 mais 6 igual 18 e 1 mais 8 igual a 9, teremos novamente o número da humanidade, em si mesma a causa de todo o mal que obstrui seu próprio progresso. Mais ainda, o número dos que se salvarão se diz que é de 144.000, somando-se como antes 1 mais 4 mais 4 mais 0, igual a 9. Temos outra vez o número da humanidade, mostrando praticamente que ela será salva em sua totalidade, já que é insignificante a quantidade dos incapazes de progredir em nossa evolução atual. Mesmo os poucos que fracassam não estarão perdidos, mas progredirão num esquema evolutivo futuro. A consciência do mineral e do vegetal é realmente inconsciência. O primeiro vislumbre de consciência começa no reino animal. Vimos também que, consoante a mais moderna classificação, há 13 graus no reino animal, 3 classes de radiados, 3 classes de moluscos, 3 classes de articulados e 4 classes de vertebrados. Se considerarmos o ser humano como um grau em si mesmo e recordarmos que há 13 iniciações desde o ser humano até Deus, ou desde o tempo em que começou a capacitar-se para se converter em uma inteligência criadora consciente de si, teremos de novo o mesmo número 9. 13 mais 1 mais 13 igual a 27 e 2 mais 7 igual a 9. O número 9 está também oculto na idade de Cristo Jesus, 33. 3 vezes 3 é igual a 9, e de maneira análoga nos 33 graus da maçonaria. Nos tempos antigos, a maçonaria era um sistema de iniciação dos mistérios menores, os quais, como vimos, têm 9 graus, ainda que os iniciados frequentemente os escrevessem 33. Por análogas razões, existe o 18º grau dos Rosacruzes, o qual não é mais do que um véu para o não iniciado, porque nunca há mais do que 9 graus nos mistérios menores. Os maçons de hoje conservam muito pouco dos rituais ocultos contidos em seus graus. Temos também os 9 meses da gestação, durante os quais é construído o eficiente corpo atual. Há também 9 perfurações no corpo, 2 olhos, 2 narinas, 2 ouvidos, 1 boca e 2 orifícios inferiores. Quando em seu avanço o ser humano passa pelas 9 iniciações menores, conseguindo assim penetrar em todos os estratos da Terra, precisa ainda ter acesso ao núcleo central. Esse se abre para ele mediante a primeira das 4 grandes iniciações, na qual aprende a conhecer o mistério da mente, essa parte do seu ser iniciada na Terra. Quando ele está pronto para a primeira grande iniciação, sua mente já foi desenvolvida a um grau que todos os seres humanos alcançarão no final do período terrestre. Nessa iniciação é fornecida a ele a chave do próximo estágio, e todo o trabalho que depois disso ele efetua será o mesmo que a humanidade em geral efetuará no período de Júpiter. Isso não nos diz respeito atualmente. Depois de sua primeira grande iniciação, ele é um adepto. A segunda, terceira e quarta das iniciações pertencem a estágios de desenvolvimento que a humanidade comum alcançará nos períodos de Júpiter, Vênus e Vulcano. Essas 13 iniciações são representadas simbolicamente por Cristo e seus 12 apóstolos. Judas Iscariotes representa as traidoras tendências da natureza inferior do neófito. O amado João é a iniciação de Vênus, e Cristo em si mesmo simboliza o divino iniciado do período de Vulcano. Nas diversas escolas de ciência oculta diferem os ritos iniciáticos, como também o que dizem sobre o número de iniciações, mas isso é apenas uma questão de classificação. Observe-se que as vagas descrições que podem ser dadas se tornam ainda mais vagas à medida que se sobe mais. Ainda que se fale de 7 ou mais graus, já da sexta iniciação quase nada é dito, e absolutamente nada das que estão para além. A razão disso advém de outra divisão, os 6 graus de preparação e as 4 iniciações, que ao final do período terrestre conduzem o candidato ao grau de adepto. Portanto, sempre deverá haver mais 3, caso a filosofia da escola ou sociedade vá tão longe. O autor, porém, não conhece ninguém além dos Rosacruzes que tenha algo a dizer sobre os 3 períodos que precederam o período terrestre, a não ser a simples afirmação de que esses períodos existiram. Contudo, nem são postos em relação muito definida com a nossa atual fase de existência. De maneira análoga, outros ensinamentos ocultos afirmam simplesmente que haverá mais 3 esquemas evolutivos, porém não fornecem pormenores. Claro, nessas circunstâncias, as 3 últimas iniciações não são mencionadas. O diagrama 18 dá uma ideia da disposição dos estratos terrestres, omitindo informações sobre o núcleo central para mostrar mais claramente a formação de correntes em forma de lemniscata no 9º estrato.
Diagrama 18. A constituição da Terra. No diagrama 18, os estratos são representados como se tivessem igual espessura, mas em realidade uns são muito mais delgados do que outros. Começando pelo mais externo, aparecem na seguinte ordem. 1. Terra mineral. É a crosta pétrea da Terra, com que lida a geologia no tanto que lhe tem sido possível penetrá-la. 2. Extrato fluídico. A matéria desse extrato é mais fluídica do que a da crosta exterior, mas não é líquida e sim parecida com uma pasta espessa. Tendo a propriedade da expansão, como a de um gás excessivamente explosivo, é mantida em seu lugar pela enorme pressão da crosta externa, de modo que, se essa fosse removida, todo o extrato fluídico desapareceria no espaço com uma tremenda explosão. Esses extratos correspondem às regiões químicas e etérica do mundo físico. 3. Extrato vaporoso. No primeiro e no segundo estratos não há realmente vida consciente. Já nesse existe uma corrente de vida que flui e pulsa continuamente, como no mundo do desejo que rodeia e interpenetra nossa Terra. 4. Extrato aquoso. Nesse extrato estão as possibilidades germinais de tudo quanto existe na superfície da Terra. Aqui estão as forças arquetípicas que se ocultam atrás dos espíritos grupo, como também as forças arquetípicas dos minerais, porque essa é a expressão física direta da região do pensamento concreto. 5. Extrato germinal. Os cientistas materialistas têm sido frustrados em seus esforços para descobrir a origem da vida, como surgiram coisas viventes de matéria antes morta. Na realidade, e de acordo com a explicação oculta da evolução, a questão deveria ser como se originaram as coisas mortas. A vida existia antes das formas mortas. Ela construiu seus corpos de substância vaporosa e sutil muito antes de se condensar na crosta sólida da Terra. Só quando a vida abandona as formas, podem estas se cristalizar, tornando-se duras e mortas. O carvão nada mais é do que o corpo vegetal cristalizado. Os corais são também produtos da cristalização de formas animais. A vida abandona as formas e as formas morrem. A vida nunca penetra numa forma para despertá-la à vida. A vida sai das formas e as formas morrem. Foi assim que surgiram as coisas mortas. Nesse quinto extrato existe a fonte primordial da vida, da qual brotou o impulso que construiu todas as formas da Terra. Corresponde à região do pensamento abstrato. 6. Extrato ígneo. Por estranho que pareça, esse extrato possui sensações. O prazer e a dor, a simpatia e a antipatia produzem aqui seu efeito sobre a Terra. Geralmente se supõe que a Terra, em nenhuma circunstância, pode ter qualquer sensação. Contudo, quando o cientista ocultista observa colher o grão maduro, cortar as flores, ou no outono colher as frutas das árvores, sabe do prazer experimentado pela Terra. É semelhante ao prazer que a vaca sente quando os seus úberes cheios são aliviados pelo bezerro sugador. A Terra experimenta o deleite de nutrir sua progênie de formas, e esse deleite culmina no tempo da colheita. Por outro lado, quando se arrancam as plantas pela raiz, fica patente ao cientista ocultista que a terra sente dor. Por essa razão, ele não come alimentos vegetais que cresçam debaixo da terra. Em primeiro lugar, porque esses vegetais são plenos de força terrestre e carentes de força solar. Segundo, por terem sido extraídos com as raízes, são venenosos. A única exceção a essa regra é a batata, porque em seus primórdios crescia na superfície da terra, e só em tempos relativamente recentes começou a crescer debaixo do solo. Os ocultistas fazem o possível para alimentar seus corpos com os frutos que crescem ao sol, pois estes contêm mais força solar e sua colheita não causa sofrimento algum à terra. Poder-se-ia supor que os trabalhos nas minas produzem dor à terra. Pelo contrário, toda desintegração da crosta dura produz uma sensação de alívio, e toda solidificação é fonte de dor. Quando uma torrente de chuva lava a encosta da montanha, arrastando a terra para os vales, a terra sente-se mais aliviada. Aonde a matéria desintegrada se deposita de novo, como no baixio que se forma na foz de um grande rio, produz-se uma correspondente sensação de opressão. Assim como a sensação nos animais e no ser humano é devida a seus corpos vitais separados, assim as sensações da Terra são especialmente ativas no sexto extrato, que corresponde ao mundo do espírito de vida. Para compreender-se o prazer que ela experimenta quando se quebra uma rocha e a dor que lhe produz as solidificações, devemos recordar que a Terra é o corpo denso de um grande espírito, o qual, para fornecer-nos um meio em que pudéssemos viver e obter experiência, teve de cristalizar seu corpo até a condição da solidez atual.
Contudo, na medida em que a evolução prossiga e o ser humano aprenda as lições correspondentes aos extremos da concretização, a Terra tornar-se-á mais branda e seu espírito libertar-se-á cada vez mais. Foi isso que São Paulo quis dizer quando disse que toda a criação geme e sofre esperando o dia da libertação. 7. Extrato refletor. Essa camada da Terra corresponde ao mundo do espírito divino. Para aqueles que não estão familiarizados com o que na ciência oculta se conhece como os 7 segredos indizíveis, ou que não tenham pelo menos um vislumbre de sua importância, as propriedades desse extrato parecerão particularmente absurdas e grotescas. Nele, todas as forças que conhecemos como leis da natureza existem como forças morais, ou melhor, imorais. No princípio da existência consciente do ser humano, essas forças eram piores do que agora. Contudo, tudo indica que tais forças melhoram com o progresso moral da humanidade e que qualquer falha moral tem certa tendência a desencadear essas forças da natureza, produzindo devastações sobre a Terra, enquanto a busca de elevados ideais torna-as menos inimigas do ser humano. Por conseguinte, as forças desse extrato são em qualquer época um reflexo exato do estado moral da humanidade. Do ponto de vista oculto, a mão de Deus que se abateu sobre Sodoma e Gomorra não é uma tola superstição, pois tão certo como há responsabilidade individual ante a lei de consequência que traz a cada pessoa o justo resultado de suas ações, sejam boas ou más, assim também existe uma responsabilidade coletiva ou nacional que atrai sobre os grupos humanos resultados equivalentes aos atos efetuados em conjunto. As forças da natureza são, em geral, os agentes de tal justiça retribuidora, causando inundações ou terremotos a um grupo, ou a benéfica formação de óleos ou carvões a outro, de acordo com seus merecimentos. 8. Extrato atômico. É o nome dado pelos Rosacruzes ao 8º extrato da Terra, a expressão do mundo dos espíritos virginais. Parece ter a propriedade de multiplicar as coisas que nele estão, porém isso se aplica somente às coisas já formadas definitivamente. Uma peça informe de madeira ou uma pedra bruta não tem existência ali, mas qualquer coisa já modelada ou que tenha vida e forma, tal como uma flor ou uma pintura, é multiplicada nesse extrato em grau surpreendente. 9. Expressão material do espírito terrestre. Aqui existem correntes em forma lemniscata, intimamente relacionadas com o cérebro, o coração e os órgãos sexuais da raça humana. Corresponde ao mundo de Deus. 10. Centro do ser do espírito terrestre. Nada mais pode ser dito presentemente a respeito, salvo que é a semente primeira e última de tudo que existe, tanto dentro como sobre a terra, e corresponde ao absoluto. Do 6º extrato, o ígneo, até a superfície da Terra, há certo número de orifícios em diferentes lugares. Seus terminais na superfície são chamados crateras vulcânicas. Quando as forças da natureza do 7º extrato são desencadeadas de modo a poderem se expressar por meio de uma erupção vulcânica, elas ativam o extrato ígneo, o 6º, e então a agitação se exterioriza através da cratera. A maior parte do material é tomada da substância do 2º extrato, por ser esse o extrato a contraparte mais densa do 6º extrato, assim como o corpo vital, o 2º veículo do ser humano, é a contraparte mais densa do espírito de vida, o 6º princípio. Esse extrato fluídico, com sua qualidade expansiva e sumamente explosiva, assegura um suprimento ilimitado de material no local da erupção. O contato com a atmosfera exterior endurece a parte que não se volatiliza no espaço, formando a lava e a poeira vulcânicas. E da mesma maneira que o sangue ao fluir de uma ferida coagula-se e estanca, assim também a lava ao final da erupção cerra o caminho às partes internas da Terra. Como é fácil deduzir-se do fato, a imoralidade refletida e as tendências anti-espirituais da humanidade é que despertam a atividade destruidora das forças da natureza no 7º extrato. Portanto, geralmente são as pessoas dissolutas e degeneradas que sucumbem nessas catástrofes. Essas pessoas, juntamente com outras cujo destino autogerado sob a lei de consequência por várias razões implica em morte violenta, são conduzidas desde os mais diversos recantos por forças sobre-humanas até o lugar onde deve ocorrer a erupção. Para aquele que pensa seriamente, as erupções vulcânicas do Vesúvio, por exemplo, servem para corroborar a afirmação acima. A lista dessas erupções durante os últimos 2000 anos mostra que sua frequência tem aumentado em proporção direta ao crescimento do materialismo, especialmente nos últimos 60 anos, na razão em que a ciência materialista cresceu em sua arrogância na absoluta e ampla negação das coisas espirituais. Aumentaram a frequência das erupções vulcânicas.
Enquanto nos primeiros 1000 anos depois de Cristo houve apenas 6 erupções, as últimas 5 erupções tiveram lugar num período de 51 anos, como veremos. A primeira erupção da era cristã, no ano 79 depois de Cristo, destruiu as cidades de Herculano e Pompeia, em que pereceu Plínio o Velho. As outras erupções tiveram lugar nos anos de 203, 472, 512, 652, 982, 1036, 1158, 1500, 1631, 1737, 1794, 1822, 1855, 1872, 1885, 1891, 1906. Nos primeiros 1000 anos ocorreram 6 erupções. Nos seguintes 1000 anos aconteceram 12, ocorrendo as últimas 5 num período de 51 anos, como dissemos anteriormente. Do número total de 18 erupções, as 9 primeiras ocorreram na assim chamada Idade das Trevas, isto é, nos 1600 anos durante o qual o mundo ocidental foi dominado pelos comumente chamados bárbaros pela Igreja Romana. As restantes sucederam-se nos últimos 300 anos, durante os quais o advento e desenvolvimento da ciência moderna, com suas tendências materialistas, quase apagaram os últimos vestígios de espiritualidade, de modo particular na última metade do século XIX. Portanto, as erupções desse período compreendem quase 1/3 do número total das ocorridas na nossa era. Para contrabalançar essa influência desmoralizadora, uma grande quantidade de informação oculta foi fornecida durante todo esse tempo pelos irmãos maiores, que estão sempre trabalhando pelo bem da humanidade. Pensou-se que, oferecendo esses conhecimentos e educando os poucos que ainda queriam recebê-los, seria possível deter a maré de materialismo, a qual, caso contrário, poderia produzir consequências muito sérias aos seus partidários. Com efeito, tendo negado durante tanto tempo a existência espiritual, poderão não ser incapazes de manter seu equilíbrio ao perceberem que, embora tendo sido privados do corpo denso pela morte, eles continuam mais vivos do que nunca. Tais pessoas podem ter de suportar um destino demasiado triste para ser contemplado com serenidade. Uma das causas da terrível peste branca é esse materialismo, talvez não reconhecível na encarnação atual, mas resultado de crenças e afirmações materialistas anteriores. Falávamos da morte de Plínio o Velho, quando da destruição de Pompeia. É interessante seguir o destino de tal cientista, não tanto pelo indivíduo em si, mas para compreendermos como o cientista ocultista lê a memória da natureza, de como as coisas nela se imprimem e os efeitos das características passadas sobre nossas tendências atuais. Quando um ser humano morre, seu corpo denso desintegra-se, mas a soma total de suas forças pode ser encontrada no 7º estrato da Terra, o estrato refletor, o qual se constitui num repositório em que, como forças, as formas passadas são armazenadas. Assim, conhecendo-se o tempo em que ocorreu a morte de um ser humano, é possível encontrar sua forma nesse repositório, se ali o procurarmos. E não somente está ali armazenada, mas é também multiplicada pelo 8º, o estrato atômico, de modo que qualquer tipo pode ser reproduzido e modificado por outros e empregado repetidas vezes para a formação de outros corpos. Por conseguinte, as tendências cerebrais de um ser humano tal como Plínio o Velho podem ter se reproduzido milhares de anos depois e ser em parte a causa da atual colheita de cientistas materialistas. Resta ainda muito a aprender e desaprender para os atuais cientistas materialistas, ainda que lutem até o último limite contra o que, escarnecendo, qualificam de ideias ilusórias dos cientistas ocultistas, estão sendo obrigados a reconhecer suas verdades, a admiti-las uma a uma. É só uma questão de tempo o serem forçados a aceitá-las. Mesmer, enviado pelos irmãos maiores, foi mais do que ridicularizado. Contudo, quando os materialistas, trocando o nome da força por ele descoberta, chamaram-na de hipnotismo ao invés de mesmerismo, tornou-se científica imediatamente. Há 20 anos, a senhora Blavatsky, fidelíssima discípula dos mestres orientais, disse que a Terra tinha um terceiro movimento além dos 2 que produzem o dia, a noite e as estações. Indicou também que a inclinação do eixo da Terra é causada por um movimento que, a seu tempo, levará o Polo Norte para onde atualmente está o Equador, e mais tarde ainda o levará ao lugar ocupado agora pelo Polo Sul. Isto, afirmou ela, era conhecido pelos antigos egípcios e referiu-se ao famoso planisfério de Dendera, onde se encontram registradas essas 3 revoluções. Tais afirmações, juntamente com toda a sua insuperável obra A Doutrina Secreta, foram escarnecidas.
Há poucos anos atrás, um astrônomo, o Sr. G.E. Sutcliffe, de Bombay, descobriu e demonstrou matematicamente que Laplace havia se equivocado em seus cálculos. Seu descobrimento e a retificação do dito erro confirmaram por demonstrações matemáticas a existência do terceiro movimento da Terra, conforme revelado pela Sra. Blavatsky. Isto explica o fato estranho de se encontrarem plantas tropicais e fósseis nas regiões polares, pois tal movimento produziria necessariamente, a seu tempo, períodos tropicais e glaciais em todas as partes da Terra, correspondentes às mudanças de posição em relação ao Sol. O Sr. Sutcliffe enviou uma carta e as demonstrações à Nature, mas essa revista recusou-se a publicá-las. Quando o autor tornou pública sua descoberta por meio de um folheto, levantou-se contra ele uma tremenda onda de protestos. Acontece que o Sr. Sutcliffe era um profundo e reconhecido estudante de a doutrina secreta. Isso explica a recepção hostil e as consequências inevitáveis que teve a sua descoberta. Mais tarde, todavia, um francês que não era astrônomo, mas sim mecânico, construiu um aparelho que demonstrava a ampla possibilidade da existência de tal movimento. O aparelho foi exibido na Louisiana Purchase Exhibition de St. Louis e foi aprovado calorosamente por M. Camille Flammarion como digno de investigação. Aqui já se via algo concreto, algo mecânico, e o editor do The Monist, ainda que descrevesse o inventor como um ser humano que trabalhava sob místicas ilusões, por acreditar que os antigos egípcios conheciam esse terceiro movimento, esqueceu magnanimamente o fato e disse que isso não lhe tinha feito perder a fé na teoria de M. Bézial. Publicou então um esclarecimento em um ensaio de M. Bézial em que descrevia o movimento e seus efeitos sobre a superfície da Terra, em termos análogos aos empregados pela Sra. Blavatsky e o Sr. Sutcliffe. Como M. Bézial não estava incluído categoricamente no rol dos ocultistas, sua descoberta pôde ser aceita. Podemos citar muitos exemplos de ensinamentos ocultos que mais tarde foram corroborados pela ciência. Um deles é a teoria atômica, defendida nas filosofias gregas e depois em A Doutrina Secreta, mas só descoberta em 1897 pelo professor Thomson. Na inestimável obra de A. P. Sinnett, The Growth of the Soul, publicada em 1896, o autor afirmava que há 2 planetas além da órbita de Netuno, dos quais ele acreditava que só um seria descoberto pelos astrônomos modernos. Em Nature, de agosto de 1906, professor Barnard afirmava que, por meio de um refrator Lick de 36 polegadas, havia descoberto o dito planeta em 1892. Nada demais nisso, entretanto ele esperou 14 anos para anunciar sua descoberta. Não pretendemos levantar nenhuma questão sobre o assunto. O importante é que o planeta existe e que o livro do Sr. Sinnett o anunciava 10 anos antes de o professor Barnard reivindicar a prioridade de sua descoberta. É provável que anunciar a descoberta de um novo planeta antes de 1906 pudesse ter perturbado alguma teoria popularmente aceita. Há muitas teorias semelhantes. A teoria de Copérnico não é de todo exata, assim como há muitos fatos que a elogiada teoria nebular por si só não explica. Tycho Brahe, o famoso astrônomo dinamarquês, recusou-se a aceitar a teoria de Copérnico. Tinha muito boas razões para ser fiel à teoria de Ptolomeu, pois, como dizia, através desta, os movimentos dos planetas são vistos corretamente, enquanto que pela teoria de Copérnico é necessário empregar-se uma tabela de correções. O sistema de Ptolomeu é correto do ponto de vista do mundo do desejo e tem aspectos que são necessários no mundo físico. Para muitos, as afirmações feitas nas páginas anteriores podem ser consideradas fantásticas. Que seja assim. Tempo virá que todos os seres humanos possuirão os conhecimentos aqui oferecidos. Esse livro destina-se aos poucos que, tendo libertado suas mentes dos grilhões da ciência e da religião ortodoxa, estão prontos a aceitá-lo, até que provem estar ele errado.